Olá, bem-vindos mais uma vez, sou Marcelo Amazonas e hoje vou fazer o segundo episódio que fala sobre as harmonizações a quatro vozes, os corais de Bach. Vamos ver se agora a gente põe uma pedra nesse assunto, consegue cercar, como eu sempre falo aqui no canal, e aparando de forma que a gente possa dispor aqui no canal de um material que cobre toda essa parte de base. É claro, você tem que estudar contraponto, as espécies de contraponto, baixo contínuo, esse tipo de técnica para ampliar, mas se a gente entende encadeamento, condução de vozes, tessitura, e todas essas coisas que já estão presentes aqui dentro dos corais, por isso que são uma lição, uma base fundamental, se a gente fizer, é gostoso, a gente vai vendo que passo a passo, o episódio de hoje, eu quero que vocês comentem depois, coloquem os comentários, vejam, falem sobre esse material que está vindo aqui hoje. Bastante coisinha, uma tabela, uma sistematização. Vamos ver se agora vai essa coisa dos corais de Bach, que são fundamentais, são maravilhosos na formação de qualquer músico. Então vamos lá, a gente vê aqui as progressões harmônicas separadas dentro dessa cadência estrutural ainda. A gente ainda não tem algumas outras cadências, uma série de coisas. É assim que funciona aqui dentro do plano estrutural, depois é só ampliar. Então temos do maior e do menor, círculo de quintas, que é como eles estão relacionadas, né? Essas cadências estão relacionadas. Do menor a mesma coisa, tá? A gente tem o sétimo grau, lá embaixo a gente vê, antes do 1, e a gente tem também o sétimo grau menor, né? Porque a gente tem essa coisa da escala, a gente sabe que subindo a gente tem a harmônica e descendo a gente tem a natural, a gente tem a melódica e depois tem a natural, então isso gera esses dois campos harmônicos. Esses dois acordes do sétimo grau, se não teria sensível, né? Seria o quinto modal. Então também a gente acaba ganhando, porque depois ao acrescentar aí esse sétimo que também é o bemol do menor, do eólio, também que seria do natural, aí a gente ganha esse sétimo grau e depois ainda a gente parte do 7, depois pode ir para o 3 e depois pode ir para o 6, enfim, continuar essa progressão que a gente vê aí. Vamos dar uma relembrada também no que eu falei em relação às regras, alguma coisa a gente já tem lá, a gente deve manter aquilo que já foi falado, né? Evite quintas paralelas, também oitavas paralelas nas vozes superiores, esse tipo de coisa, todas aquelas regrinhas, na primeira inversão a gente substitui, faz a dobra da tônica, tudo aquilo que a gente já viu você deve manter, e agora a gente vai continuando. Então vamos ver as regras, dar uma repassadinha em algumas regras básicas. A gente deve começar sempre e terminar, como a gente já viu, com o primeiro grau, né? A gente deve utilizar também o quinto grau no penúltimo acorde, nesse acorde aí que antecede justamente esse quinto grau. A gente deve procurar opções de acordes tonais, considerando a nota que vai ser harmonizada como uma tônica, uma terça ou uma quinta, conforme a gente já vai ver em seguida. A gente não vai ver agora a sétima na base, né, nessa base que a gente está fazendo, e nem o diminuto, o sétimo grau. E por fim, depois a gente vai determinar as progressões que a gente vai utilizar, utilizando essa tabela que é uma mão na roda, pessoal. E aí vai mudar sempre de acorde para manter um movimento para cada nota da melodia, vai evitar também repetir acordes. Vou colocar essa tabela agora do maior junto com essas regrinhas que a gente relembrou agora, e a nossa melodia a gente está vendo aqui, uma melodia simples que a gente deve harmonizar, e agora a gente vai começar, vai atacar os procedimentos. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai determinar aqui os graus. A gente deve começar com 1, como a gente viu, e deve terminar com 1. Então, tá lá colocado. Segundo passo, utilizar o quinto no penúltimo acorde. Então, já vou lá, já coloco o quinto grau no penúltimo acorde. Terceiro item, procurar as opções de acordes, né, dentro do tonal, como a gente falou, considerando a nota ser harmonizada como tônica, terça ou quinta. Eu falei, agora a gente não vai ver nem sétima, nem o diminuto, né? Então, olha só. Já temos o primeiro grau estabelecido, né? O último e o penúltimo. O Fá, essa nota que a gente tem que harmonizar. Dentro de Mi bemol, Fá como tônica, ele pode ser um Fá menor, Fá, Lá, Dó. Ok, então ele pode ser o segundo grau. Já vou anotar e vou colocar lá. O Fá como terça, ele pode ser terça de quem? Do Ré meio diminuto. Ele também está dentro aqui desse campo harmônico, mas não vou colocar agora. A gente vai ver só do estrutural agora, então vamos deixar de fora. E o Fá como quinta pode ser quinta de quem? Do Si bemol, uma quinta abaixo quinta. Então a gente pode utilizar ele como quinto grau. Vou marcar lá. Pronto. Agora, o outro Fá, mesma coisa. Então a gente vai ter
O mesmo 2, 5, as mesmas possibilidades. Vamos seguir adiante. Agora a gente tem o Mi bemol. Mi bemol na própria tonalidade de Mi bemol pode ser o que? A tônica, então ele é grau 1, vai lá o grau 1. Se ele fosse a terça, ele seria do Dó menor, logo do sexto grau. E aí a gente vai avançar. Ah, você pode falar, bom, se ele fosse a quinta, então olha lá. Já logo de cara a gente vai seguindo na nossa tabela. Você vai sempre consultando se algum desses acordes que você está colocando, ele é possível em relação ao outro. É isso que a gente vai fazer. Como na análise harmônica, que a gente está sempre olhando da frente ou de trás, né, o acorde. Então vamos lá. Esse mesmo Mi bemol, se ele fosse a quinta, ele seria do Lá bemol. Mas quando a gente observa, a gente está vindo ou do 2 ou de um 5. São as nossas opções. Para nenhum desses, a gente poderia ir para o quarto grau. Então já elimino ele, não vou nem colocar, tá? Você vai ver que essa tabelinha, ela funciona mesmo, é uma mão na roda. Então vamos lá, continuando. A gente tem o Ré. Esse Ré na tonalidade de Mi bemol, se ele for a tônica, ele é aquele diminuto, a gente não vai usar, é o sétimo grau em Mi bemol. Se ele for a terça de alguém, ele vai ser do Si bemol, ele é o quinto grau. E se ele for a quinta, ele é do Sol menor. Logo, então, em Mi bemol, Sol menor é o terceiro grau. Vamos continuar, a gente tem o Mi bemol, que é a própria nota, né, que tá da própria tonalidade fundamental. Então, logo a gente tem ele como primeiro grau. Uma outra opção para ele, se ele for a quinta, por exemplo, né, a gente está falando. Então, seria do Lá bemol. Lá bemol a gente poderia ter, então, quarto grau nele. Ou se ele for, faltou a terça, Se ele for a terça, então ele vai ser do Dó menor do sexto grau. Também vou indicar aqui. E assim seguimos. Você vê que não é tão complicado, passo a passo. Vamos seguir para o Sol. O Sol, se ele mesmo for a fundamental, ele é o terceiro grau em Mi bemol, né? Então tá lá, terceiro menor, Sol menor. Se ele for a terça de um acorde, ele vai ser a terça do próprio 1, né? Do Mi bemol. E se ele for a quinta, ele é do Dó menor, como a gente já viu. Vamos caminhando, sexto grau nele. Vamos passar para o Lá bemol. Lá bemol pode ser, já vimos, do Mi bemol, né? Com Lá bemol, pode ser o quarto grau. Esse Lá bemol, se ele for a terça, ele é a terça de quem? Do Fá menor, então ele pode ser Fá menor em Mi bemol, segundo grau, segundo menor. E assim a gente vai seguindo. E agora a gente completou a nossa cadência. Agora o que a gente deve fazer? Vamos olhar o próximo passo ali. Passo 4 agora. Determinar as progressões utilizando a tabela, mudando sempre os acordes para cada nota da melodia. A gente tem que sempre, a gente nunca pode esquecer, que é como no outro tipo, todo tipo de análise a gente faz assim. Por isso que eu brinco até, que a vida é como a harmonia funciona, como a análise harmônica. Tudo depende do que vem antes ou do que vem depois. Então aqui é a mesma coisa, você tem que dar uma olhadinha no acorde da frente, nas cadências, o que está atrás, da onde você está vindo e para onde você vai se dirigir. A gente vai ver isso aqui no exemplo, porque isso muitas vezes é o que vai indicar. E com a tabelinha que você vai ver, isso aí já vai se auto-escrevendo, digamos assim. Vamos dar uma olhada. Então ali no grau 1, a gente sai do grau 1 e pode ir. Grau 1 é aquele grau, é a nossa base, então a gente pode ir para qualquer outro acorde, tá? Então a gente poderia ir para o 2 ou poderia ir para o 5. Se a gente for para o 5, a gente depois só pode ir para o 1. E no próximo acorde, a gente não tem, na próxima opção ali, não tem o 1. Logo, a gente já está limitado. Como eu falei, olha, já vai se inscrever se a gente prestar bastante atenção às regras. Então, eu sou obrigado a ir para o 2. Do 2 ali na tabelinha ali em cima, eu só posso ir para o 5. Agora não estou falando do diminuto, né? Mas poderia ir para o 7 também. Então eu só posso ir para o 5 ou para o 1. Eu posso dali do 2 e direto para o 1. Então, de acordo com as nossas possibilidades, a única coisa que a gente pode fazer é 1, 2, 5. E a gente pode ir ou para o 1 ou para o 6. Então vamos ver. Se a gente for para o 6 já para dar uma outra cara, pisar no menor, depois a gente só pode ir para o 2 ou para o 4. Nenhum desses dois está no próximo acorde, tá vendo? Ele já vai, essa tabelinha já vai se corrigindo, se escrevendo. Então, como opção, a gente só pode ir para o 1 nesse acorde, tá bem? Já escolhemos. Então, agora vamos escolher o próximo. Aqui, 1 é aquele lugar de base, né? A gente pode ir para qualquer lugar. Então, vamos pegar, eu vou, para ficar diferente aqui, diferenciado do outro ali, eu vou fazer outra cor. Vamos ver, ó. Eu vou escolher o 3. Então, vamos ver quais as nossas opções que a gente tem a partir do 3. Do 3, eu posso ir para o 1, tá vendo? Lá não tem, já vai se escrevendo. Do 3, eu posso ir para o 2 ou para o 4 ali. Posso. Então, eu vou pular direto para ele. Ó. Eu vou para o 4 agora. 3, 4. Vamos ver como a gente fica
nessa opção. A gente vê que é mais ou menos lá uma palavra cruzada, um sudoku, né? E que vai se corrigir na resposta certa. A gente vai utilizando a tabela. Do 4 a gente pode ir para onde? Ou 5, 1, ou a gente pode pular lá direto para 1. Esse 3 logo ele está eliminado na nossa opção e esse 6 a mesma coisa. Então a gente só ficou com 1. Desse 1, o que a gente pode fazer? Não sei, vamos fazer o 2, 5, 1 tradicional. Esse é um tipo de cadência, como a gente está vendo aí, que ele é possível. E como a gente viu no outro exercício, às vezes tem mais de uma opção certa, mais de uma resposta correta, tecnicamente correta para um determinado assunto. Então a gente deve procurar com cuidado as que estilisticamente se encaixam melhor. Você vai ver que depois talvez essa opção aqui, ela causa alguns problemas. E depois na hora às vezes de fazer a escrita, ela pode causar essa coisa do overlap, de cruzar as vozes, fazer esse tipo de coisa, tudo isso vai ser considerado. Então agora vamos fazer com a outra opção. Aqui particularmente eu vou colocar de volta. Eu tenho uma reserva em relação a também essa quase cadência plagal que tem aí o quarto, o 1, vem do 3, o 4. Então eu acho um pouco mais instável. Vamos fazer uma outra opção para a gente ver o que daria de resultado. Então eu vou pegar a partir dali o quinto grau, vou voltar. A partir do quinto, eu só posso ir para o 1, então, por consequência, lá no primeiro acorde do penúltimo compasso, lá no Mi bemol. Então, eu vou para o primeiro. Do 1, posso ir para qualquer acorde, né? Lembra, então, como a gente já fez o outro. Agora, por exemplo, o 3, o 1 eu não poderia ir de novo, né? Eu não posso ficar repetindo, foi como a gente viu, mas mudando sempre para cada nota da melodia. Essas regrinhas também a gente vai consultando, regrinhas e a tabelinha lá em cima. Então eu vou para o 6 para dar agora sim uma variedade, essa cara um pouco de menor, ainda não pisamos nele, né? Então eu vou para o 6. Do 6, quais seriam minhas opções? 2, 5, 1, ou posso fazer o 4, 5, 1. Eu já fiz o 2, 5, 1. Então eu vou sim, do Lá eu vou para o Fá, Sol, Dó. Vamos ver. E agora a gente tem aqui, a gente deixa as cadências que a gente escolheu dentro, a progressão final, tudo do jeito que a gente selecionou, e a melodia, que é como costuma aparecer por aí para a gente fazer, tá? Continuar organizando. Então, visto que a gente não tem nenhuma indicação, não tem nenhum baixo cifrado, se você quiser ver, olha, estou colocando aqui o link no canal sobre baixo cifrado, não tem nenhuma indicação de inversão nem nada, a gente já sabe que está tudo na posição fundamental. Então, a gente já pode de cara colocar o baixo em tudo. A partir daí, vamos fazer lá, harmonizar as vozes internas, como a gente já fez lá no outro vídeo. Bom, então a gente tem o Mi bemol, olha só. Mi bemol e o Sol. A gente precisa do Si, e a gente vai dobrar, lembra lá que a gente falei? Eu falei também das outras regrinhas para a gente ter na cabeça, né? A gente vai dobrar a tônica quando a gente está no estado fundamental, né? Vai dobrar fundamental. Então, estamos lá. Si bemol e eu estou dobrando Mi bemol. Vamos continuar. No Fá, a gente tem um Fá menor, a gente tem Fá e Fá, a gente precisa do Lá bemol e do Dó. Olha, eles já vão praticamente se escrevendo agora. O Mi bemol vem para o Dó e o Si bemol vai para o Lá, vai pegar a terça do acorde. Agora olha lá, a gente tem o quinto grau, a gente tem Si bemol e Fá como notas, então a gente precisa do Ré, a mesma coisa, estado fundamental, dobra a fundamental, né? Então a gente põe a terça ali, o Dó vai para o Ré, o Lá que já está ali, grau conjunto, vai dar uma caminhadinha, meio tom, Si bemol para cima, já vai fechar. Próximo acorde, vai fechar, o Ré vem para o Si bemol, a gente tem um Mi bemol, né? A gente já tem Mi bemol e Mi bemol, a gente precisa do recheio mesmo, Sol e o Si bemol a gente vai colocar. Continuando, a gente tem o quinto grau e a gente tem a tônica já e a terça sendo cantada lá pela soprano já. Então a gente já tem tônica e terço, a gente precisa da quinta e vai fazer mais uma dobra, né? Da fundamental, como a gente já viu, vai repetindo, que vai ficando na cabeça. Sol vem para o Fá e o Si vai mantendo lá, mover o mínimo as notas. Mantém a nota comum e o Si fica, então. Próximo acorde, nosso primeiro grau, Mi bemol, dessa vez na fundamental, já está tudo fechadinho, mais fácil para nós, né? Impossível. Si bemol, mantém, o Fá vai para o Sol, a gente tem aí Mi bemol, Sol, Si, Mi. Continuando agora, por exemplo, se a gente fizesse um Mi bemol logo abaixo desse Sol, e depois fizesse um Dó dobrando, que a gente tem que dobrar, essa seria uma opção. A gente depois no próximo compasso já teria quase um cruzamento de voz, que é aquela coisa a evitar. Então olha só,
A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dobrar lá em cima e vai pôr Mi bemol aqui embaixo. Legal. Então a gente fica com Dó, Mi, Dó, Sol. Ótimo, ótima voz. Continuando, Lá bemol, a gente tem esse baixo que está descendo, em contraposição à melodia que está subindo. Isso é legal, isso que foi legal também, ter escolhido essa cadência, né? Continuando, a gente tem esse quarto grau, a gente mantém, olha, a nota comum, baixo lá, vai lá para o Lá bemol, tudo muito simples. Agora a mesma coisa, Si bemol e quinta do acorde. A gente precisa do Ré, da terça e de uma dobra da fundamental, como a gente viu até agora. Então, olha, o Dó vai para o Ré, nada mais lógico. Aqui no Mi bemol, Si bemol, a gente tem essas quintas que estão indo em oitavas, então não tem problema nenhum, não tem quintas paralelas, não tem quintas paralelas aqui. E para fechar a posição fundamental, a gente tem Mi bemol, Sol, Si bemol, Mi. A gente vê então que não é tão complicado. Agora você tem a tabela do menor. É só você fazer com calma, pegar uns corais e igual você vai fazer agora nessa mão. A gente vai ver um exemplo agora da mão inversa que a gente deve ser capaz também para analisar também ser o contrário. A gente vai pegar o coral e agora a gente vai cifrar, vai fazer os procedimentos para que a gente faça a mão contrária para sedimentar todos esses conhecimentos. Vamos dar uma olhada no exemplo agora do Bach que eu escolhi. Pequenos corais que são umas aulas, tem tudo aqui dentro. Então vamos lá, olha, tá em Lá maior a nossa tonalidade. O que a gente tem que fazer, a gente vai colocar primeiro as cifras em tudo. Vamos fazer mais ou menos de acordo com o que a gente está acostumado a fazer aqui. Cifragem em tudo. E vamos lembrar aqui, para a gente cifrar, a gente deve considerar, a gente deve condensar essas notas. Procurar colocar tudo junto em posição fechada para a gente ver quais as notas e que acorde elas estão constituindo. Depois a gente vê se está em inversão ou não, como está distribuído esse acorde. Então vamos lá, primeiro grau. Lá maior a gente tem aqui, ó, Mi em cima, Lá, Dó, embaixo, Mi, Lá. Então a gente tem um Lá maior na posição fundamental. Ré, mesma coisa, ó, a partir desse Ré aqui do tenor, Ré, Fá, Lá, e a gente tem o Ré no baixo, mesma coisa. A próxima nota tem um Si. Vamos ver que notas nós temos aqui dentro. Por exemplo, Sol sustenido, Si. Teria que vir um Ré, ele já está aqui embaixo. E lá no baixo tem o quê? O Si. Então, o Sol sustenido, nosso sétimo grau, né, em Lá. A gente tem o Sol sustenido diminuto com baixo na terça, com baixo no Si. Continuando, Lá, tá? Uma outra nota, por exemplo, presta atenção aqui, ó. Aqui já é uma tétrade, tá bom? Tá vendo? Mi7, por quê? A gente tem aqui, olha só. Si, Ré, Mi, Sol sustenido. Sol sustenido está aqui no baixo. Então, Mi7, baixo Sol sustenido. Nada mais aqui, nenhuma novidade. A mesma coisa aqui nesse Si menor, baixo o Ré. A gente tem, tá vendo? Se a gente observar todas as notas. Lá, Si, Fá sustenido, Ré. Lá, Si, Ré, Fá sustenido. Então, Si menor com baixo na terça. E por fim aqui a gente tem um Lá. Então, procure ver as notas, condensar as notas para depois você cifrar. Sobretudo nesse tipo, 4 vozes, né? Pode, às vezes, causar alguma confusão. Então, vamos continuar. Para continuar, eu vou colocar aqui para a gente se lembrar lá do baixo cifrado. Olha só, primeira inversão, segunda inversão. 6, 6, 4 é tríade, primeira e segunda inversão. 7 é acorde com sétima na fundamental. 6, 5, 4, 3, 4, 2 ou 2, como eu já falei lá, da primeira, segunda e terceira inversões de tetra, desses acordes com sétima, ok? Então vamos lá. Primeiro acorde a gente já sabe que está na posição fundamental. Então a gente vai colocar lá nosso primeiro grau. Segundo acorde, a gente tem o quarto grau e está na posição fundamental também. Terceiro acorde, olha só, a gente tem o sétimo grau, né, diminuto com a terça no baixo. Como é? Uma tríade com a terça no baixo. Primeira inversão, 6. A gente vai anotar. Fundamental, a gente põe apenas o grau 1. Agora a gente tem o 5 com a terça no baixo. Como é que a gente faz? Acabou de fazer 6. Então a gente tem 5, 6. Continuando, a gente tem o Ré com a terça no baixo. O Ré é o quê? Quarto grau no tom de Lá. Então, quarto grau, a sexta ali é a indicação, que é a nossa primeira inversão, quer dizer que está com o Fá sustenido no baixo. Vamos lá, agora olha só, uma tétrade, hein? Nós estamos lá. Mi7, lembra? Quem que está no baixo? A terça dele, então. Para as tétrades, a nossa primeira inversão para tétrade é 6, 5. Então, a gente vai colocar lá, quinto grau, 6, 5. Posição fundamental no Lá. Nosso primeiro grau de novo, 6. Agora está falando de tríade, primeira inversão da tríade. Agora a mesma coisa como a gente já fez lá
Continuando para o Lá, posição fundamental. Si menor, olha lá, outra tétrade. Vamos ficar ligado com a terça no baixo, é a mesma coisa, só que dessa vez vai ser o segundo grau, né? O segundo menor. Então, segundo, 6, 5. Tétrade com terça no baixo. Mi, com o nosso quinto grau, sem nenhuma. E finalmente o nosso Lá. E aí está completo o nosso coral. Bom, como a gente viu, o episódio de hoje foi essa tentativa, então, da gente deixar tudo organizado. Acredito que com o primeiro episódio, aí depois com o nosso baixo cifrado e agora com isso, essa tabela, esses procedimentos, você vai passo a passo a partir de uma melodia. Tem uma série de coisas que a gente tem que estudar ainda se quiser avançar dentro desse campo. Mas como eu falei, a minha pretensão está dentro da base, da estrutura. Depois você pode dar asas à sua imaginação. Gostou demais desse episódio? Pode se inscrever no canal, pode compartilhar, participar, que é assim que o YouTube ele vai entendendo que o pessoal está curtindo o canal, vai gostando. Então participa, compartilha, espalha, pode dar um like aí, apertar os sinos das notificações para ser avisado toda vez que um novo episódio for ao ar. E se quiser participar, já sabem, dúvidas, críticas, sugestões de pauta, através dos comentários para esse que é o nosso canal, mais um canal nesse imenso abismo do binário que é a web. Como é bom ser apenas mais um. Mais uma vez, meu muito obrigado, um grande abraço, bons estudos e até uma próxima.